Com a palavra, o excelentíssimo senhor prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, nosso homenageado. Bom dia, muito obrigado aí pela presença do nosso time em peso, agradecendo essa indicação do Luciano Vieira, um amigo de pouco tempo, a gente se conheceu esse ano, mas, como ele falou, quando as pessoas são do bem, têm os mesmos objetivos, ela acontece de forma muito rápida. Assim como foi sempre também com o deputado estadual, agora reeleito, Luciano Vieira, que é um cara também que sempre se colocou à disposição da cidade de Mesquita. Quem pensar, né, Bruno, que nós poderíamos estar aqui hoje, depois de tanto tempo, vejo o teu irmão Luciano, Ricardo Lucena, que é o vice-prefeito da cidade, que me ajudou a construir tudo isso, a pensar, diagnosticar, planejar, e a gente poder estar aqui hoje com o Fajardo, né? Estar aqui hoje com o Perim, que nos ajuda na nossa cultura, com o Kleber lá o tempo todo, o cara poder disponibilizar o seu tempo para poder que a cidade possa evoluir. Ele, como fazedor de política pública em cada pasta da administração, só cabe a gente agradecer esses quadros e fazer as coisas em Mesquita, porque eles já fizeram em algum lugar, de forma muito mais rápida, muito mais objetiva, e estudaram para isso. Eu tenho a oportunidade hoje de estar com Caldeira, vice-prefeito da cidade, posso falar que é meu chefe, né, abaixo do Altineu Cortes, e quem diria que a gente pudesse estar, às vezes, no restaurante comendo rabada. Interessante, né? A política, ela envolve, aglutina, e a gente vai crescendo um com o outro. Quando a gente vê a Laura Carneiro com essa história de família do seu pai, Nelson Carneiro, quando na minha vida eu poderia estar aqui hoje pensando que conhecia a Laura? É interessante, a vida nos leva por cada caminho. Meu pai falou aqui do esporte, eu sou em Mesquita conhecido por causa de futebol, né? E a gente hoje está discutindo política pública, salvando a população, o nosso objetivo, que é o nosso objetivo, e a nossa obrigação de fazer. Eu me sinto muito lisonjeado, honrado, emocionado, mas essa medalha não deveria ser entregue para mim. Eu estou simplesmente recebendo porque o nosso grupo, na época, elegeu alguém para estar à frente, e esse fui eu. Poderia ter sido outro qualquer, poderia ter sido o Ricardo, poderia ter sido o Bruno, poderia ter sido o Maroto, Palmieri, outros que começaram com a gente lá no início. Mas coube a mim estar à frente desse processo de mudança significativa que a gente está fazendo na cidade e construindo. Chegamos aqui hoje com a ajuda de todos. Eu falava isso com Caldeira, que o bom é a gente não conhecer de nada e chamar pessoas que conhecem de tudo. É isso que é o nosso desafio, se tornar perceptivo, escutando, olhando o colega, admirando, criticando, brigando e pedindo perdão também. Eu lembro da Monique, de um comentário que eu fiz para ela na sala de reunião, depois de um tempo eu pedi: Monique, eu queria te pedir desculpas, errei. Ela: não, Jorge, tudo bem, ela passou por cima. Uma servidora hoje que toca com a Isabela e a educação, junto com a Mariana. Eu tenho brigas homéricas com o Nicola, que é um cara que é o controle nosso, que começou comigo lá atrás. Teve uma relação comigo próxima quando eu passei pelo município, na saúde. Quando eu fiz um comentário com ele do que eu achava, ele poderia levar esse comentário adiante e me causar um grande problema. Ele guardou com ele e usou isso para construir uma amizade, e achando que a gente pudesse ser uma pessoa diferente de tudo que ele viu. Eu fico tentando entender cada um do nosso grupo e sendo facilitador dos processos, das nossas relações, para a gente continuar sendo rápido. O Luciano, o Nicola tem uma característica que, se ele chegar na prefeitura, você botar o carro no lugar dele, ele fecha o seu carro, fura o seu pneu, chama o reboque, porque ele não gosta que bote carro no lugar dele. É tempo isso? Então, está lá a Laura falando. Mas eu, quando eu chego, eu boto o meu carro no lugar dele, para ele sentir que, se eu não esquento a cabeça de botar o carro no meu lugar,
que ele também não esquente a cabeça de outra pessoa botar o carro no lugar dele. Amanhã depois ele pode ter um problema sério com isso. É o gesto que eu começo a fazer para a gente começar a se entender e as coisas andarem. Com gestos, mas que o colega se torne perceptivo a entender os gestos. Porque se a gente chama para conversar, a gente começa a funilar as nossas relações. Os gestos, talvez a gente resolva menos, mas a gente consegue falar para muito mais gente, que é o meu caso. Vejo hoje os vereadores aqui da base, né? Vejo o Marcel, que é da antiga, ficou faltando o Roberto Emídio, o vereador Roberto Emídio, que nos ajuda desde a primeira eleição, está lá em cima, um grande amigo, irmão. O secretário Homer, que tanto nos engana na reunião de segunda-feira, mas a gente sabe até onde ele engana. Quando a coisa começa a apertar, o Fajardo ele realmente faz. Está aí também presente. E tem o Gelso, tem o Marcel, mas quem da nossa antiga aí, que ficou? Emídio, Sancler, que foi um grande, um cara que eu tive um combate incrível na época, na Câmara, saí do mandato duas vezes, mas não levei absolutamente para o coração, porque eu sabia onde eu queria chegar, e era normal as pessoas também tomarem conta do seu quadrado. Afinal de contas, na vida são as relações, são as experiências, e a experiência deles era essa. Nós conseguimos virar o jogo, e hoje são defensores completos do governo, porque sabe que a coisa anda, que a gente quer andar. E não levei para o coração. Falei para o Marcel, Marcel, fique tranquilo, que você terá sempre um cara leal que eu só quero tocar a cidade. Está aí, toda vez o Marcel fala exatamente o que aconteceu, o que você falou, Jorge, é isso, e as coisas estão avançando. Tivemos, que ele não está hoje, aí o Max, que era um vereador também contra, que hoje não é mais vereador, que hoje está no governo. Eu não posso deixar, Léo, abrir mão de um cara que contribui com a cidade, um cara que é família, que tem vergonha das coisas erradas, que ajuda a tocar a cidade, um cara com um diagnóstico fácil, com uma boa visão. Não posso deixar o cara fora de um grupo, porque nós precisamos avançar, precisamos de gente. A gente toca a administração, vocês sabem disso, como são as nossas empresas, com muito pouca gente, apesar da quantidade ser grande. De você hoje olhar, a gente tem uma relação com o Márcio, um servidor histórico da prefeitura, que eu tenho a honra de trabalhar, de falar, de parar na sala dele, procurar sabendo como as coisas estão acontecendo, porque o cara viveu a administração a vida toda, e fala, Jorge, eu já posso ir para casa, só vou para casa quando vocês saírem daqui e acharem que eu devo ir, eu quero contribuir. É você poder olhar para a procuradoria, para a Cláudia, que é um cargo político, né, mais leal, e olhar para os concursados da procuradoria, como é o caso do Igor, do Matheus, falando, Jorge, avança, que os órgãos de controle e as defesas aqui a gente faz, a gente briga, porque a gente sabe que o nosso único objetivo é entregar política pública. É olhar para a Nara, está se virando na assistência social, da gente estar discutindo os avanços, de acabar com as desigualdades que são grandes na cidade de Mesquita, que eu não tive a oportunidade de sentir isso na pele, que meu pai sempre me deu tudo. Mas, como o Léo disse, o Luciano, hoje a gente consegue entender, porque nós somos políticos. Graças a Deus, eu sou político. E graças a Deus, eu sou prefeito. Então, eu começo a entender que as coisas acontecem diferentemente do que eu achava. Então, vamos resolver esse problema, então, da assistência. E até a Érica passar, que está lá em cima, e depois poder retornar, eu quero ajudar. É isso, é uma grande aglutinação de pessoas e de ideias que fazem que os resultados sejam objetivados. É o baense tendo a oportunidade de estar no lugar do Renato, que antes passou por 2 eleições de vereador muito próximo, e hoje diz, hoje eu não quero mais ser vereador, quero contribuir. Então a gente vai aprendendo com o outro. É uma briga que ele tem com o Humberto, que ele é brabo, e o Humberto ri da cara dele dizendo, poxa, você não é brabo nada, é porque eu gosto de você, e no final ficar todo mundo sem graça e se abraçar. É isso, é ficar atento às nossas relações interpessoais e avançar com a cidade. É saber que o Alain tem condição de fazer as cotações rápidas, que a gente precisa botar política pública na rua. É a Mônica reservar a data para a licitação. É o Daniel, que está comigo desde o início na comunicação, compartilhando, divulgando o que a gente vai fazer para as pessoas tomarem pertencimento das políticas e cobrar. Nós estamos lá para ser cobrados. Nosso desafio é resolver os problemas, seja ele qual for, porque o problema existe.
Quando o Fajardo começou a chegar na cidade para contribuir com a gente com a parte de urbanismo, eu coloquei o Rodrigo do lado dele. Eu estou entregando para o Rodrigo uma das maiores mentes conhecedoras do urbanismo do mundo. Olha o que eu consigo aglutinar para o Rodrigo, que o Rodrigo consegue aglutinar para dentro e o que ele está aprendendo com o servidor. Quando o Perim participa desse processo todo de junção, né, ali da educação com a cultura, com o lazer, com o entretenimento, com a mobilidade, é o Kleber, que tem uma cultura vasta, poder não ser aquele cara achar que é a pasta dele e vou escutar o Perim e divulgar. Afinal de contas, a gente não está pagando nenhum valor para esse tipo de consultoria desse nível. Agradecer o Daniel Sorães pela representatividade que ele tem, um dos maiores nomes da atenção básica do mundo. O cara é louco ao tempo dele se colocar à disposição de nos ajudar, graças ao Bruno Bondarovski e ao nosso querido Pádua, que nos ajudou a construir essa metodologia e essa governança semanal para as coisas serem entregues. O Daniel, me lembro bem, quando a gente já estava para abrir, tem muito tempo, ainda tenho mais 2 minutos, boa vontade. Quando a gente estava para abrir uma unidade mista de saúde que nós temos, já estava fechada, o Ministério Público à época, né, Cláudia, pediu para fechar, nós fechamos, então já estava completamente reformada, e prestes a abrir, eu falando, empurrava, aí o Pádua falou, tu já falou com o Daniel? Eu falei, não. Quem é Daniel? Daniel foi 8 anos secretário do Rio de Janeiro, de Eduardo. Posso trazer ele? Eu falei, pode. Aí vieram os dois, eles vinham passando ali, indo para o fórum, porque o planejamento nosso ocupa o fórum, a gente não tem espaço. E eu buzinei, depois ele voltou, Bondarovski junto com o Pádua, subindo a escada. Eu falei, e aí, tudo bem, Pádua? Tudo bem, pô? Isso aqui é o Daniel. Eu falei, Daniel, tudo bem? Aquele com aquela cabecinha de lado, olhando para cima, falou, Daniel, tudo bem? Ele, tudo bem. Eu fui na sua unidade mista lá em Jacutinga. Eu falei, tá muito legal, né? Ele falou, não, tá tudo errado. Eu falei, tá tudo errado? Eu assim de cima, olhei para ele, tá tudo errado. A ambulância não pode parar daquele jeito, você vai ter problema. Você pode me escutar? Eu vou dar um pulinho no planejamento e vou voltar. Se você abrir essa unidade, os 3 primeiros meses, estava o Marcel aí desesperado, radar, todo mundo nervoso, né, na época querendo que abrisse a unidade. Ele falou, se você abrir a unidade, nos 3 primeiros meses o seu governo vai ser o melhor governo do mundo. Eu te garanto que durante o seu mandato você vai acabar prejudicando a tua população toda e matando alguns. E no final, na sua reeleição, o seu grande problema vai ser essa unidade. Você me escuta daqui a pouco? Eu, ok. Ele apareceu, a gente discutiu, ele falou, é a prevenção, a Organização Mundial de Saúde é assim, a Pan-Americana de Saúde é assim, o mundo funciona assim. Nós compramos a ideia, todo mundo, e hoje a gente tem uma vasta cobertura e continua salvando a população. É o caminho, é escutar, é a relação. Olha quanto eu aprendi estar aqui, quanto eu aprendi olhar e diagnosticar a movimentação de cada um dos nossos pares. A gente sai hoje para uma eleição do Renato, que foi eleito agora o meu irmão, deputado estadual, e ter uma nova tocada de grupo, com Branco, lá com o Palmieri, com o Rodrigo, com o Wallacezinho ali chegando, e ter outras pessoas tocando outra campanha, diferentemente daquelas que já toquei com o Ricardo. O grupo aumenta, se qualifica, né? Começa a falar para fora, mas com um único objetivo, todos, é governar a cidade de Mesquita. Eu escutei aqui algumas falas, muito me interessa tomar conta da nossa cidade, porque a gente tem quase 200 mil habitantes. Se a gente realmente continuar levantando o sarrafo, a gente começa a deixar o amigo do lado também tendo que se mexer. A gente começa a passar por ele, olhar, e começa a entender também o que ele está fazendo, começa a fazer dentro também. As coisas começam a funcionar e por tabela a gente começa a salvar os municípios ao lado que de repente não fizeram ao longo do tempo, que tem que sair da inércia porque está sendo exposto ao sol. Quando a gente passa hoje para o meu amigo Abrãozinho, você vê ele qualificando o muro da Central, um projeto do Estado. Só que a gente já vai derrubar o muro da Central vazando os 2 lados para a cidade se ver, coisa que eu escutei do Fajardo lá atrás. Quando ele foi à cidade numa chuva, a gente andou de Juscelino a Edson Passos, e quando ele chega na cidade, falou, pô, você fez exatamente aquilo que eu tinha falado. Porque o cara é um fazedor, como diz o Perim, já fez.
a gente só replica. É ver o Rogério se dedicando de que a cidade continue sendo a cidade mais transparente do Brasil, que os órgãos reguladores possam, como eu vou nas audiências no MP com a Cláudia, falar, o senhor acompanha tudo nosso, né? Ah, não, acompanha sim, que eu sei que o senhor acompanha o nosso portal de transparência. Está tudo lá. Não tem o que esconder, não tem que ter uma discussão com o vereador, uma pauta bomba, até porque antes de acontecer qualquer votação, a gente chama e discute o que isso realmente significa, porque o juridiquês é difícil para gente que não conhece. O Maroto, quando vai fazer uma carta, um comunicado qualquer, ele escreve tão difícil que ele me irrita que eu não consigo entender o que ele escreveu. Eu falei, Maroto, só diz para o cara que a gente quer 1, isso, 2, aquilo, 3, aquilo, 4, aquilo, e bota assim, a caixinha, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Ah, não, mas tem que ter protocolo. Maroto, que protocolo? O negócio é se vai ou não vai, se executou ou não executou, se fez ou não fez. É a nossa briga diária. É muito gostoso, agora já vou encerrar, ser esse cara escolhido hoje pelo nosso grupo. Não há palavras para falar. Quando eu cresci com isso, quando o Bruno Bondarovski, que começou comigo, me ensinou coisas pela sua cultura, pela sua forma de agir, como também me ensinou outras formas também do não agir com o amigo. Porque somos longe de ser perfeitos, né, Humberto? Longe disso. O que nós temos que fazer é se tornar, repito mais uma vez, esse é o que eu vivi, é o que eu entendo onde eu cheguei sendo representado por vocês e por toda a nossa população. É ficar atento às nossas relações. É isso, é perceber a dificuldade de um amigo interno para a gente poder andar mais rápido. É o controle, não deixar de passar um processo à frente porque está faltando uma assinatura porque ele acha. É alguém, de repente, não andar com um processo com medo do outro amigo interno. Ele está prejudicando a mim, que eu faço gestos diários de amizade, de gratidão e de um progresso coletivo. Então, para a gente focar no serviço e continuar sendo esse grupo qualificado, outras pessoas estão chegando aí, com essa abertura aí de braço do Renato, é a gente se tornar perceptivos, amigos e discutir os problemas. Problemas vamos ter. Que bom que temos problemas e que bom temos esse grupo tão heterogêneo, porque se ele fosse igual, a gente não estaria aqui. Eu quero finalizar agradecendo mais uma vez o Luciano Vieira, repito, da nossa relação de tão pouco tempo. Luciano agora é deputado federal, a gente vai precisar muito, Luciano, de você. O município de Mesquita, só um mês, Léo, é arrecadação própria ainda. 11 é repasse do governo federal, estadual e verba parlamentar que eu consigo. Nós precisamos muito dessa relação que eu já tenho com a Laura há muito tempo, que eu tenho com o Júlio há muito tempo, que eu vou ter com o Sorães agora, com o Juninho do Pneu, com o Áureo, com o Luizinho. E é por isso que, quando chega uma eleição, nós deixamos alguns dos nossos pares juntos com esses quadros qualificados que tanto ajudam a cidade. O que nós queremos é disputar uma cidade que as coisas funcionem e seja boa de se viver, e não ficar disputando espaço político com um colega. Que, repito, minha gente, se as coisas andarem no município de Mesquita, nós estamos mexendo com a população de 4 milhões de pessoas ao redor. O nosso foco é no serviço, nas relações pessoais, é redundante mesmo para ficar gravado. Vamos nos tornar cada vez mais perceptivos, olhar para o lado e ver e pensar e sentir quando for para casa se a gente atrasou o caminho da administração pública de 200 mil pessoas ou a gente está ajudando para a máquina ser muito mais rápida, como eu falo. Não são mais os grandes engolindo os pequenos, e sim os rápidos engolindo os lerdos. Eu quero agradecer a todos igualitariamente, que ninguém falte nisso. Por isso que eu procuro não fazer muito protocolo, porque às vezes a gente acaba esquecendo, mas que é muita honra de poder estar aqui, estar recebendo essa medalha por vocês. A medalha, ainda vou avaliar se vai ficar comigo ou vai ficar estampado na recepção da prefeitura, porque essa medalha é da Prefeitura de Mesquita
e de todos nós mesquitenses do nosso grupo. Um beijo no coração, Luciano, muito obrigado, Léo, a todos à mesa, Márcio, muito obrigado, um beijo no coração. Registrei.